No próximo vídeo, a gente vai falar de neuroplasticidade, vai falar de emoção e sistema límbico, sistema nervoso e síndromes e disfunções neurológicas, certo? Neuroplasticidade já é um tema que a gente viu com Bruno Rafael, e a gente também viu com Jaiana, né? Neuroplasticidade, a gente deve sempre correlacionar, quando a gente fala em neuroplasticidade, a gente deve correlacionar neurônio e ambiente. Por quê? Porque o ambiente, ele vai influir sobre o sistema nervoso de diferentes maneiras, com diferentes intensidades. Nós somos estimulados pelo meio ambiente e pelo ambiente de toda forma, a todo momento. Então, falou em neuroplasticidade, a gente tem que fazer o link neurônio e ambiente. E a neuroplasticidade é justamente essa capacidade de adaptação do sistema nervoso, especificamente os neurônios, às mudanças nas condições do dia a dia. Essas mudanças não necessariamente são apenas lesões. A gente não se recupera apenas de lesões. Os nossos neurônios não se recuperam apenas através de lesões, né? Se a gente passa por um processo de aprendizagem, um processo de memória, pronto, isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está tentando decorar, aprender, memorizar esse conteúdo, então está havendo uma plasticidade no nosso neurônio, né? O nosso neurônio está se adaptando para memorizar isso. Então, não necessariamente a neuroplasticidade se refere à recuperação neuronal, como queira se dizer, de uma lesão, mas sim também nos processos de aprendizagem e no processo de memória, certo? E a neuroplasticidade, além da gente fazer esse link com o ambiente, a gente também tem que fazer o link com o indivíduo, principalmente com a sua idade, porque a neuroplasticidade, ela vai variar de acordo com a idade do indivíduo. Vai ter um período na vida dele, o período da juventude, né, que é onde se dá uma grande capacidade dessa plasticidade. A gente chama esse período, o nome só estranho, mas chama-se de período crítico, né? Que é o período que o indivíduo, da idade do indivíduo, onde ele tem grande capacidade de plasticidade. Aí, depois dessa fase, o indivíduo, ele vai atingir a sua maturidade na idade, né? E essa capacidade plástica vai diminuir ou até se modificar, certo? Não necessariamente só diminuir, mas vai se modificar. Uma pessoa idosa, ele exerce a neuroplastia, a neuroplasticidade de uma forma diferente de uma pessoa mais jovem, tá certo? Ela também colocou nos slides outros tipos de plasticidade, que vale a pena a gente saber, né? Plasticidade morfológica, são essas que a gente está falando, a capacidade de novos neurônios ou novos circuitos serem gerados, certo? Tem a plasticidade funcional, que está ligada à atividade sináptica e não morfológica. A gente não vai estar falando sobre a plasticidade na forma do neurônio, nem na forma do circuito, mas na atividade daquele circuito, certo? E também plasticidade comportamental, uma vez que os efeitos no comportamento e no desempenho de cada indivíduo vai influenciar. Se eu estou em fase de neuroplasticidade de um determinado aprendizado, de uma determinada lesão, então isso tudo vai influenciar no meu comportamento, no meu desempenho psicológico, certo? Comigo mesmo e com o outro. E outro ponto dentro dessa neuroplasticidade que ela falou foi a questão da amputação e membros fantasmas. Que antigamente, quando se tinha alguma lesão, alguma ferida, a única alternativa para aquela cura era a amputação, né? Então, o indivíduo na amputação, ele sentia e sente também ainda a presença e às vezes até a dor daquele membro que não existe mais, certo? Tem muitos tratamentos com anestésico,
com infiltração de medicamento no coto, que é a partezinha que fica, por exemplo, eu perdi meu braço e ficou só o coto. Aí existem tratamentos que com base de anestésico, analgésicos, para ver se diminui essa sensação, né? E aí a gente chama isso de síndrome do membro fantasma, né? Que produtos de um cérebro que muda com a nova realidade, mas não esquece suas imagens passadas. O cérebro, ele vai se adaptar à sua nova realidade, né? Eu não tenho mais um braço, mas eu não vou esquecer que eu tinha aquele braço. Então, por isso que às vezes eu tenho a sensação que ele ainda existe. E ainda às vezes eu tenho a sensação de sentir a dor naquele braço ou naquela perna, certo? Então, pronto, fechou neuroplasticidade. Vamos agora para emoção e sistema límbico. Vai cair uma questão, eu acredito que pelo questionário, sobre emoção e comportamento emocional, certo? Vamos pensar em algo central e em algo periférico, certo? Algo central, algo subjetivo. É o quê? É a alegria, é a tristeza, é o medo, é o prazer, é a raiva. Isso é a emoção. É um componente central. E um comportamento emocional é o quê? É a maneira como a emoção se expressa e envolve padrões de atividade motora, somática e visceral. Ou seja, é a maneira como eu me comporto diante daquela emoção. Tá certo? E quais são, outra questão, e quais são as áreas do encéfalo relacionadas aos processos emocionais? Quais são as áreas do nosso encéfalo que vai lidar com todos esses processos de emoção, né? São 3 áreas: o hipotálamo, a área pré-frontal e o sistema límbico. E é nesse sistema límbico onde há a formação de memórias e expressão de múltiplas emoções. Então, certo? No slide, ele fala do circuito de papéis. É uma historiazinha, tipo, eu vou ler aqui. Interações recíprocas entre córtex cerebral e hipotálamo para que os comportamentos emocionais sejam percebidos conscientemente. Ou seja, foi um estudo feito por esse camarada chamado Papez, que ele viu que a interação entre o córtex cerebral e o hipotálamo oferecia o quê? Oferecia comportamentos emocionais conscientes, certo? Mas depois percebeu-se que esse circuito estava mais ligado ao processo de memória e aprendizagem do que da emoção propriamente dita. Aí veio um camarada chamado Paul MacLean e acrescentou a esse sistema o nome de sistema límbico, certo? Isso é só para a gente entender o porquê do nome sistema límbico e entender o que é esse circuito de papel, se alguém falar, né? Outro componente muito importante quando a gente fala de emoção é a ínsula, certo? A ínsula ela é identificada como uma região central afetada por muitos distúrbios psiquiátricos e neurológicos. Então, a grande maioria dos distúrbios psiquiátricos, distúrbio neurológico, acontece por algum afetamento na ínsula, né? E ela está envolvida em quase todo tipo de atividade cerebral que envolva emoções sociais, como sentimento de empatia, percepção gustativa, controle cardíaco, percepção corporal, temperatura, dor, movimento dos órgãos internos. Então, daí você vê a importância da ínsula, somente para a gente, estudante de psicologia, para saber que é um órgão, né? uma parte lá do encéfalo que está muito envolvida, é muito afetada nos distúrbios psiquiátricos e neurológicos, certo? Aí vamos entrar agora, propriamente dito, no sistema límbico. Vai cair na prova, segundo o questionário,
O sistema límbico é composto por quais partes? Ele é composto pelo hipocampo, pela amígdala e pelo hipotálamo. Não é a amígdala daqui da garganta, certo? É da amígdala. Uma amígdala é uma glândulazinha que tem lá no nosso cérebro, certo? Então, é crucial a gente entender que o sistema límbico é composto pelo hipocampo, pela amígdala e pelo hipotálamo. O hipocampo, ele está relacionado à nossa memória, certo? Ele é crucial para transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Aí a gente vai para a disciplina de Jaiana, sobre aquela questão da memória de curto prazo e de longo prazo. Quem faz justamente essa transformação é o hipocampo, tá joia? E se tiver uma lesão no hipocampo, o que é que acontece? Havendo uma lesão no hipocampo, vai causar essa impossibilidade de criar novas memórias, né? Afetando essa questão de transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo, né? As novas experiências não são mais armazenadas. Pode até ser que as memórias antigas fiquem ainda guardadas, fiquem intactas, mas a memória recente, ela não é mais armazenada. Por isso que gera uma dificuldade em transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. E o segundo componente do sistema límbico, a amígdala, ela é responsável pelo medo e também pela raiva, certo? E ela também vem trazer uma resposta à ameaça e ao perigo. E se houver uma lesão nessa amígdala, o que é que vai ocorrer? Vai causar uma redução da emocionalidade e da capacidade de reconhecer o medo. A pessoa fica meio apática, destemido, fica sem medo de nada, né? E o hipotálamo, ele também está ligado à raiva, medo e prazer. Percebem que, como eles fazem parte de um sistema único, porém subdividido, eles vão estar realizando funções meio que semelhantes. Agora, cada um complementando o outro, certo? No hipotálamo, a gente está diante de raiva, medo e prazer. É uma das áreas mais importantes do sistema nervoso. Ou seja, é o elo entre o sistema endócrino e o sistema nervoso, certo? Esse hipotálamo, ele é capaz de produzir hormônios que estimulam e inibem a ação da hipófise. E o que é a hipófise? É uma glândula responsável por secretar alguns hormônios. E o hipotálamo também vai produzir hormônios liberados pela neurohipófise. O que são neurohipófises? São os hormônios antidiuréticos e a ocitocina. Pronto, então a gente terminou o sistema límbico, certo? Aí, sistema nervoso, tinha muita coisa para se falar, mas como a gente já tinha visto com o Bruno Rafael, aí a professora decidiu focar só mais nessa parte da divisão do encéfalo, né? E dessa questão das lesões, principalmente as lesões de linguagem. Então, vamos lá. Então, a gente não vai falar nem de medula, nem de parte cinzenta, nem de substância branca, porque isso a gente já viu, já foi matéria de prova e a gente já passou, certo? Então, o sistema nervoso central, ele se divide em quê? Em encéfalo e em medula espinhal. Vamos voltar. Encéfalo, lembra? Quem faz parte do encéfalo? O cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Pode ser questão de prova. Marca alternativa que compõe as partes do encéfalo, que é o que? O cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, certo? Então, e o sistema nervoso central, então, é formado por quem? Pelo encéfalo e pela medula espinhal, beleza? E o sistema nervoso periférico é formado pelo quê? Pelos nervos cranianos, pelos gânglios nervosos e pelos nervos espinhais. Isso aí a gente já viu no semestre passado, certo? Vamos pegar essa partezinha do sistema nervoso central. Vamos falar do encéfalo, que é muito importante.
Como eu falei, vamos repetir, ele é formado por quem? Pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. O cérebro, ele é formado por duas partes, pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. O tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E o cerebelo é o cerebelo, certo? Então, uma questão que tinha no questionário da professora foi: sabendo que o cérebro é dividido em telencéfalo e diencéfalo, este último é formado por 4 partes. Quais são essas 4 partes? Então, o cérebro, que é dividido em telencéfalo e diencéfalo, o diencéfalo, ele é dividido em tálamo, epitálamo, hipotálamo e subtálamo. Não tem escapatória, tem que decorar, certo? Pronto. No tronco encefálico, a gente vai ter o quê? Você pensa num tronco mesmo. Um troncozinho com 3 partes. Tem o mesencéfalo, que é a partezinha de cima, a ponte e o bulbo, certo? O mesencéfalo, a sua função é a recepção, coordenação da contratura muscular e a postura corporal. A ponte, qual é a sua função? É a manutenção dessa postura corporal, o equilíbrio do corpo e o tônus muscular. O bulbo, função, controle dos batimentos cardíacos, dos movimentos respiratórios e da deglutição. Isso aqui vai cair também em questão de prova, certo? A gente vê que mesencéfalo e ponte, eles têm quase a mesma função, todas voltadas a postura corporal, contratura muscular, coisas mais voluntárias. E o bulbo é mais involuntário, que é o controle dos batimentos cardíacos. Não é uma coisa que a gente pede, coração bate, né? A gente nem sabe que ele tá batendo. Pulmão, respira, o músculo do pulmão vai, respira, não, entendeu? E o cerebelo, qual a função do cerebelo? Equilíbrio do corpo, certo? E tem outros também, como tônus, vigor muscular, orientação espacial e coordenação dos movimentos. Tá lá no resumozinho, vocês decorem isso aqui, que isso aqui vai cair na prova, certo? Uma questão que também vai cair na prova, eu acredito, é essa questão de uma lesão chamada afasia, que é o quê? É a perda ou a dificuldade da linguagem. Se essa lesão ela acontecer na área de Broca, essa lesão vai causar a afasia na expressão da linguagem. Se essa lesão for na área de Wernicke, essa lesão vai causar afasia na compreensão, certo? Então, a gente sabe que a afasia é uma lesão que causa perda ou dificuldade da linguagem. Agora, a maneira como essa lesão vai se apresentar vai depender de qual área do cérebro essa lesão foi afetada. Se foi afetada a área de Broca, que fica aqui, ó, no lobo frontal, a lesão vai causar afasia na expressão, certo? Broca, expressão da linguagem. Se for na área de Wernicke, que fica aqui no lobo parietal, aqui, ó, tchum, aqui é temporal, parietal. Essa lesão vai causar o quê? Uma afasia na compreensão da linguagem. Então, cuidado para não trocar. Broca, expressão, lobo frontal, Wernicke, compreensão. Certo? Como foi que eu decorei? O nome Wernicke é mais difícil de você compreender. E de Broca é mais fácil de você expressar. Pronto, então, a área de Broca, afasia na expressão. A área de Wernicke, afasia na compreensão da linguagem. E o último tema foi síndrome e disfunções neurológicas, onde a gente vai falar de acidentes vascular e da síndrome de Guillain-Barré,
que foram os 2 pontos que ela falou. O acidente vascular, ele pode ser cerebral ou encefálico, né? Isso vai depender da localização do acidente. Por isso que a gente chama de AVC, acidente vascular cerebral, ou de AVE, acidente vascular encefálico. Então, o conceito, deficiência neurológica em decorrência de uma lesão aguda ocorrida na área vascular do sistema nervoso central. É uma lesão vascular, certo? Ou seja, envolve veia, envolve sangue, certo? E quais são os tipos desses acidentes? Eles podem ser isquêmico ou ele pode ser hemorrágico. A gente fala, fulano teve um AVC isquêmico, fulano teve um AVC hemorrágico. Isquêmico significa o quê? Bloqueio de fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. Ou seja, isquêmico, bloqueio. Hemorrágico, sangramento, hemorragia. O nome já ajuda, né? Isquêmico, isquemia, né? Fica uma coisa assim, roxa, né? Como se faltasse oxigenação, faltasse sangue, né? Mas as causas, tanto do AVC isquêmico quanto hemorrágico, são diversas. Pode ser um coágulo, pode ser uma falta de oxigenação, uma lesão, um trauma, vai depender. Agora, a gente sabe que tem 2 tipos, um isquêmico e um hemorrágico. No isquêmico, há um bloqueio de fluxo sanguíneo. E na área do cérebro. E o hemorrágico, um sangramento. Aí, olha o detalhe, pode ser dentro ou ao redor do cérebro, beleza? E os impactos que podem causar um AVC na vida de uma pessoa? São impactos motores, obviamente, e impactos psicológicos, né? Causa depressão, ansiedade, raiva, desamparo, aquela sensação de impotência que a pessoa começa a viver em decorrência do acidente vascular. E por último, a síndrome de Guillain-Barré, que a gente viu, acho que aquele vídeo que a professora passou valeu mais do que qualquer explicação, né? Mas um conceito, para a gente colocar lá na hora da prova, que eu acho que vai cair o conceito, conceito da síndrome de Guillain-Barré. Reação do sistema imunológico a agentes infecciosos como vírus e bactérias, produzindo anticorpos desordenadamente contra o próprio organismo. Ou seja, é uma doença autoimune, certo? Quando a gente fala que a doença é autoimune, é porque é uma doença onde há uma reação do seu sistema imunológico afetado por um vírus ou uma bactéria, onde eles começam a produzir anticorpos contra o seu próprio organismo. Por isso que a gente chama que é uma doença autoimune. E essa síndrome, essa doença, ela degenera justamente a bainha de mielina, né? Comprometendo os nervos periféricos. Aí a gente dá aquela voltada, né? Aqui está o neurônio, aqui está o corpo celular, aqui está o axônio, aqui está a célula, né, do neurônio, aqui os terminais axônicos. Aí a bainha de mielina é justamente esse monte de almofadinhas. É como se fosse um isolante para um impulso nervoso, certo? A bainha de mielina, ela é formada de lipídio, né? E ela é responsável pelos nervos periféricos. Por isso que na síndrome de Guillain-Barré a gente perde a mobilidade, né? É uma doença ligeira, a instalação dela, dessa perda dessa mobilidade. Ela é ligeira e é muito lenta a sua recuperação, né? As sequelas motoras, né? Ela é uma doença que lhe adoece rápido e é muito lento o tratamento. E essas lesões, ela pode ser temporárias ou permanentes. Lá no texto, na apostilazinha, tem uma porcentagem falando da quantidade de pessoas que vão a óbito, da quantidade de pessoas que têm sequelas parciais, mas é quase que impossível ter uma ausência de sequela, certo? E o resultado disso tudo é que o indivíduo precisa buscar uma nova condição de vida para aquela forma que ele está vivendo, né? E que com certeza também vai gerar impactos psicológicos,
como fragilidade, impotência, tristeza, incômodo, irritabilidade, constrangimento. Porque aquela pessoa vai ficar dependendo 100% de outra pessoa, de enfermeiro, de cuidador, porque ela vai perder os seus movimentos, certo? E aí é onde entra o psicólogo. Em que função? Na função de ser um apoio e um facilitador, para que aquela pessoa extravase suas emoções, diga o que está sentindo, né? Seja aquele apoio que aquela pessoa está precisando. Então é isso, pessoal. Terminamos. Esse foi todo o assunto que a professora passou em sala de aula. E dentro desse assunto, vocês leiam, tá? Em PDF, esse resumão. E tem muitas respostas aliás, todas as respostas do questionário todas as respostas estão nesse resumão, beleza? Beijo, beijo. Até amanhã.